Olá, sejam bem-vindos ao VideoCast Vozes, um projeto que potencializa a voz de atores envolvidos em questões sociais urgentes. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios da adoção no Brasil e no Espírito Santo. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. E é representado nesse verso do escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo que cerca de 5.000 crianças e adolescentes aguardavam a tramitação de seus processos judiciais para fazerem parte da construção de novas famílias. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção, pouco mais de 4.000 crianças já estavam prontas para serem adotadas. Na fila dos que desejam adotar, 35.000 futuros pais estavam na espera. O número de adotantes é maior do que a quantidade de crianças disponíveis no sistema. A quantidade de pretendentes para realizar o processo de adoção equivale à ocupação de todos os assentos no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E por lá ainda faltariam muitos lugares para acomodar todos que aguardam nessa fila. Para entender essa realidade discrepante e outros assuntos do universo da adoção, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Faesa a cofundadora do Grupo de Apoio à Adoção Mãos Amigas, Roberta Torres. O Gama, fundado em 2015, já soma 9 anos de atuação na Serra. O grupo busca apoiar todos que passam ou passaram por esse processo de adoção. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada pela presença. Muito obrigada, agradeço o convite, vai ser uma honra participar com vocês. Colaborando nesse bate-papo, recebemos também a psicóloga Daniele Bart, que é mestre e doutora em psicologia. Daniele, que é especialista em psicoterapia comportamental, trabalha a criança e o adolescente em diferentes contextos, como mundo do trabalho, violência e adoção. Seja muito bem-vinda, Daniele, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e poder colaborar também com esse tema, que é muito querido por nós. Muito obrigada. Nada. Roberta, então, antes da gente entrar nesses números tão distintos entre adotantes e adotados, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente ou assistindo sobre os principais pontos de como funciona a adoção no Brasil atualmente. Bom, nós defendemos que a adoção no Brasil sejam legais, seguras e para sempre. Para que isso aconteça, precisa de uma pessoa ter o desejo de se tornar pai e mãe. A partir desse desejo, tendo ela acima de 18 anos, ela deve procurar a Vara da Infância e Juventude, levar os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, atestado de sanidade física e mental, atestado de bons antecedentes criminais, e aí ela dá entrada no processo de adoção na Vara da Infância e Juventude do município que ela reside, e com isso ela vai participar de entrevistas psicossociais, visitas domiciliares e vai fazer um curso que vai abranger os principais aspectos sobre o processo por adoção. Isso feito, a pessoa entra no Sistema Nacional de Adoção, define o perfil qual é o perfil que a criança que ela quer adotar, né? A idade, sexo, cor, questões de saúde, e ela entra e aguarda ser chamada para adoção. Basicamente esse é o processo legal e jurídico que se é feito em relação à adoção. Ok, obrigada. Dani, então, falamos de números que mostram a diferença entre a quantidade de pessoas que estão na fila para fazer adoção e a quantidade de crianças disponíveis para serem adotadas. Porém, essa conta não fecha. São mais interessados em adotar do que crianças para adoção. Por que isso acontece? Porque essas crianças já não estão com essas famílias. Então, muitas vezes a gente ainda tem na nossa sociedade o ideal de família biológica. Então, às vezes, as famílias têm esse interesse em se tornar pais, mães, mas eles têm aquela ideia de que precisam começar a conviver com a criança desde o seu nascimento, esse desejo de conviver com a criança em todas as etapas de desenvolvimento. Então, existe muito essa preferência pela adoção de crianças, principalmente menores de 2 anos de idade. E é aí que a conta não fecha,
porque nós temos disponíveis à adoção crianças maiores de 4 anos, o número é muito maior. E nós temos uma diversidade de perfil. A gente tem os perfis que a gente chama de perfis preteridos, que são os grupos de irmãos, são as minorias étnicas, os adolescentes, as crianças maiores, que têm uma preferência menor, né? Na hora que a pessoa vai lá e elabora o seu perfil desejado, essas crianças elas são menos escolhidas. Então, muitas vezes, isso aí é que vai estar explicando essa diferença do número de pretendentes para o número de crianças disponíveis. Posso fazer um adendo aqui também? Uhum. Eu tenho percebido, né, ao longo dos quase 20 anos que eu acompanho, né, o serviço de acolhimento e as adoções, que esse é um entrave muito grande. Mas também acho um pouco injusto só colocar na conta da pessoa que pretende adotar que esse número não fecha. Isso é pouco falado. Existe um outro lado dessa história. E que outro lado é esse? Se chama morosidade judicial. Então, muitas vezes, a criança entra, e eu já acompanhei inúmeros casos, eu posso contar com todos os nossos dedos das nossas mãos, inúmeros casos que a criança entra com 1 ano de idade e aos 6, 7, 8 anos o processo dela ainda não foi resolvido. E isso por quê? Por conta de uma morosidade judicial e também porque existe um garantismo para a família biológica que descumpre inclusive a lei, porque a lei diz que o melhor interesse é da criança. Porém, os operadores de direito, eles operam numa lógica contrária. Eles querem garantir o direito desta família ter essa criança. E muitas vezes numa romantização de que vai ensinar essa família a amar, cuidar e proteger, ou que vai, numa romantização, resolver problemas sociais. E pobreza não é motivo de tirar a criança da família. Mas as consequências dessa pobreza, muitas vezes sim. Então, fica nesse entrave e a criança cresce no abrigo, ao invés de ir para adoção. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa de começar a conversar com todo mundo, para que a sociedade civil comece a pressionar, inclusive, a justiça, para que essas crianças não fiquem tanto tempo esperando. E aí sai desse perfil que, né, as famílias precisam rever seus perfis, mas que também a justiça precisa dar esse outro olhar. Então, tem a questão da destituição do poder familiar, que realmente é demorado, e tem uma questão cultural também, de um entendimento em que nós temos historicamente a ideia de que a adoção, no início, ela é pensada para a família infértil, né? Então, essas pessoas começaram a ter a preferência pela adoção. Então, essa ideia de que o adulto é quem escolhe, o adulto... hoje a gente está vivendo, né, nessa nossa experiência contemporânea, uma percepção de infância muito diferente, e a gente está começando a modificar esse eixo, né, no interesse da criança. Mas tem todos esses entraves aí ainda. Sim, retomando sobre o que a gente estava falando sobre perfil idealizado e adoção, basicamente eles conduzem a gente para falar sobre família, né, que foi o que a gente estava conversando agora há pouco. Em muitos casos, esse perfil idealizado vem de família, que a família deseja adotar, né? E eu queria saber como a gente consegue quebrar esse padrão, Roberta. A Dani estava falando agora, né, que esse eixo é o adulto em relação à criança. E como criar que essas crianças, esse perfil idealizado... Porque qual é o perfil idealizado? A grande maioria querem meninas, brancas, saudáveis, de 0 a 2 e sem irmãos. Essa não é a realidade das crianças que estão no abrigo. Por quê? E aí, de novo, eu conto nos dedos desta mão e o número é esse, o número de crianças que tem esse perfil. As crianças que vão para o acolhimento institucional, elas têm cor. Elas têm uma classe social. Deficiência. Elas passam por processos de violações de direitos que levam muitas vezes a processos de saúde,
a questões, né, de desenvolvimento, o atraso no desenvolvimento acontece. Então, o que a gente faz para romper com esta cultura, né? A gente precisa de falar sobre adoção. E todas as vezes que a gente está em espaços como esses, que a gente conversa sobre adoção, a gente vai tirando os mitos, os ideais daquela família que é uma família muito heteronormativa mesmo, papai, mamãe, filhinhos, brancos e saudáveis. Então, conversar sobre adoção, a gente cria uma nova cultura sobre adoção. E no Brasil, a partir da Lei 12.010, que ela já se mudou várias vezes, mas com o início da Lei 12.010, lá em 2009, que começaram a influenciar e a apoiar os grupos de apoio à adoção, os cursos de preparação à adoção, as próprias varas da infância, e aí nessa hora a gente pode bater palmas sim para os operadores de direito, eles começaram a fazer campanhas sobre adoção tardia, a contar quem são essas crianças que estão no acolhimento institucional, em shoppings, terminais, propagandas de televisão. Então, a gente começa a mostrar que a família não é esse padrão, não tem um gabarito a ser seguido. Ela pode ser múltipla, ela pode ser diversa. E aí muita gente abre o coração para esse amor, né? Sim. É até interessante você falar sobre essa família heteronormativa, que eu tenho até uma pergunta puxando o gancho para Dani, que assim, hoje a gente tem uma diversidade de composição familiar muito grande, né? Temos formadas por mãe solo, pai, avós, duas mães ou dois pais. Então, assim, fazendo esse recorte para famílias homoafetivas, elas são responsáveis por adotar uma boa parte de crianças que não possuem uma preferência, né, muito buscada por parte dos adotantes. Geralmente adotam crianças mais velhas, com um grupo de irmãos e que possuem algum tipo de deficiência. De que maneira isso impacta, Dani, na vida das crianças que são adotadas tardiamente? A partir do momento que a legislação abre o perfil de adotantes, né, permitindo que pessoas possam ser pais e mães solo, permitindo que pessoas que têm relações homoafetivas possam se candidatar, você vai então ter esse impacto, porque você aumenta a chance dessa criança ser desejada, ter integração nessas famílias. Então, quando você aumenta esse perfil, você também aumenta essa cobertura sobre as crianças. A questão, eu gostaria de complementar uma coisa que ela trouxe, que é interessante sobre as pesquisas, da questão do desejo da criança menor de 2 anos, branca, menina. Né? Nós temos nas pesquisas isso bem desenhado de forma interessante, que às vezes a família até aceita uma criança mais velha, mas ela compensa isso não aceitando uma criança com um problema de saúde. Sim. Ela vai querer uma criança mais velha, mais saudável, né? Ou ela aceita uma criança com deficiência, mas ela tem que ter uma idade menor, uma idade mínima, o quanto possível. E aí, quando você diversifica o perfil de adotantes, você melhora isso. Quando você oferece cursos preparatórios, você melhora isso. Quando a nossa sociedade tem um debate sobre racismo, por exemplo, um debate contemporâneo sobre preconceito, você também amplia isso. Que você começa a derrubar essas barreiras, construir uma cultura diferente. Então, isso tudo aumenta as chances das crianças entrarem nos perfis desejados. Seu grupo de adoção, né, de apoio à adoção que você tem, Roberta, são mais de 140 membros alcançados ao longo dessa quase uma década de atuação aqui no estado, né? Vocês desempenham um papel fundamental na vida das famílias que participam das reuniões de vocês. E eu queria saber como as ações desenvolvidas por grupos estão engajadas nessa causa, né, de ajudar quem deseja adotar ou quem já está no processo de adoção. O grupo de apoio à adoção Mãos Amigas da Serra vai fazer 10 anos mesmo, né? Nós começamos em 2015, no dia 9 de novembro de 2015, que é o Dia Internacional da Adoção. Foi uma coincidência muito feliz. E qual é o papel dos grupos de apoio à adoção como um todo, não só do Gama, né? Nós somos operadores da garantia da convivência familiar e comunitária.
Normalmente são grupos que se desenvolvem com pessoas voluntárias e que querem apoiar a causa da adoção. Não necessariamente pessoas que estão na fila da adoção ou que já são mães e pais por adoção, mas pessoas como vocês que têm interesse e querem apoiar e fomentar a causa da adoção. E como que funciona? Um grupo de apoio à adoção, ele é um espaço de escuta, de acolhimento, um espaço muitas vezes reflexivo, mas um espaço também provocativo, um espaço de controle social, isso é muito importante, um espaço informativo e um espaço de encontro. As ações que a gente faz no Gama e nos outros grupos também, são ações que promovem encontros. Então, muitas vezes a gente tem piqueniques, eu chamo de convivência simples, mas que ela é simples, mas ela é forte, ela é potente. Muitas vezes a gente faz piqueniques no parque e tem famílias por adoção, e tem famílias que já passaram pela adoção, e tem as crianças dos serviços de acolhimento. E essa criança que não era vista, que estava esquecida, de repente chama a atenção de quem está na fila e fala: Roberta, quem é aquele menino ali? Ai, fulano, tal. Ele está liberado para adoção? Não sei, vamos perguntar, né? E dali surge um encontro. Hoje o apadrinhamento afetivo no Espírito Santo não tem acontecido de forma tão efetiva, mas alguns casos vão para o apadrinhamento afetivo e a gente já teve casos de adoção a partir disso. Então a gente tem esse espaço de promover encontros, né? E aí a gente faz Páscoa, Natal, Dia das Crianças, já tivemos festas juninas, então a gente vai criando essa cultura de adoção, a gente leva balões escrito adoção para o shopping, todo mundo passa e pergunta: o que é isso? Quem são vocês? E a gente conversa com as pessoas e vai criando essa subjetividade. Então, o espaço do grupo é esse espaço aberto a todos que querem. Muitas vezes passamos por conflitos e que a gente troca ali no grupo. E que eu sou cuidada através do grupo e o grupo cuida de mim com outras experiências. Então é uma troca muito legal. E eu acho que é isso, assim, o papel do grupo. Roberta, você falou sobre esses encontros, né, que vocês acabam acontecendo ali. E eu queria saber se, assim, você tem alguma história muito marcante que aconteceu dentro do grupo para trazer rapidamente pra gente. Dia de adoção de irmãos, né? Uma pessoa entrou no grupo, entrou na fila da adoção, começou a participar do grupo e foi para um piquenique. Era o piquenique do Natal. Ela tinha uma filha, acho que, se eu não me engano, de 9, 10 anos. E a filha dela falou assim pra mim: tia, eu quero que os meus irmãos cheguem até o Natal. E aí a gente sabe que a justiça fecha o prazo dia 20 de dezembro, né? Já estava próximo ali, faltavam uns 10 dias. Eu falei: ai, tomara que, né, venha mesmo. E aí a mãe brincou e falou assim: ela quer 3 irmãos, como que eu vou dar conta de 3, né? Mais 4. E aí no dia 19 de dezembro, o telefone dessa mãe toca. E exatamente, 3 irmãos. 3 crianças negras, é uma família negra. E eles foram buscar essas crianças no interior do estado. Passaram por muitos desafios, o mais velho tem 12, o outro tem 7 e a outra tinha 2 aninhos, né? Passaram por muitos desafios, mas estão firmes e fortes. E aí passou um tempo grande, tô eu no shopping brincando com a minha filha e tal, e a pessoa me chama e fala assim: ei, você lembra de mim? Eu olhei, lembrava mais ou menos do rosto, mas ele falou: que bom ter os meus filhos. Que bom ter adotado aquelas 3 crianças. A nossa família só se tornou completa com eles. Foi o presente de Natal que a nossa família recebeu. E apesar de todos os desafios, eu não me vejo sem essas crianças. E aí é o que eu falo, assim, a gente é fisgado pela adoção. Saio eu em lágrimas do shopping, meu esposo não entendeu nada. Falei: o que aconteceu? Eu falei: é porque quando a gente acredita na adoção,
a gente vai lançando as sementes e elas nascem e são frutos tão lindos, né? Então, essa é uma história que me veio aqui agora e que é muito linda. Que linda, Roberta. Muito obrigada por compartilhar conosco essa história. Tenho certeza que ajudou a gratificar ainda mais o nosso programa. Dani, vamos lá. No seu trabalho acadêmico sobre pesquisas com famílias e crianças no contexto da adoção, você, junto às demais pesquisadoras, chamam a atenção e sinalizam para a relevância do suporte do arranjo familiar para o adotado, pensando nas reativações de memórias dolorosas para esses indivíduos. De que maneira as famílias adotivas podem se preparar psicologicamente para lidar com as complexidades emocionais que podem surgir, né, durante a adoção ou após a chegada dessas crianças nas famílias? A pergunta, para mim, eu acho que você pode ser um bom educador de habilidades emocionais? Acho que essa pergunta, ela é para qualquer pai, para qualquer mãe, independente se a sua parentalidade é adotiva ou biológica. Porque a criança não nasce com a capacidade de autorregulação emocional. E se essa criança passou por traumas, né, isso vai ser ainda mais complexo para que ela possa lidar. Então, a criança vem com a sua forma de demonstrar suas emoções. A Roberta falou sobre o desenvolvimento infantil que sofre os seus impactos, né? Toda essa história, como ela impacta esse desenvolvimento. E às vezes eu vejo que é bastante esperado e tolerado, por exemplo, se a criança veio e ela não foi alfabetizada ainda no tempo certo, né? Se ela tem outras questões de saúde física, são mais toleráveis do que entender que essa criança ela também teve um déficit no desenvolvimento emocional dela. Porque vamos pensar, se ela foi destituída do poder familiar de origem, essa família tem uma propensão de ter sido uma família disfuncional muito grande. Então, essa família não ensinou essa criança a lidar de forma habilidosa com as suas emoções. E essa criança vai vir com esse déficit no desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que ela não tem condições de aprender. Se você pode colocar ela na escola, ela pode recuperar o tempo perdido e ser alfabetizada, se ela pode ter um tratamento de saúde física e ter uma qualidade de vida melhor, você precisa entender que um dos papéis, né, parentais é ser o professor das emoções. Então, como é que você lida com as suas emoções? Como é que você lida com as suas frustrações? Como você lida com a sua expectativa sobre o outro, que muitas vezes não vai cumprir a sua expectativa. Esse é o desafio para qualquer pai, para qualquer mãe, independente, né, da origem do seu filho. Mas existe um mito muito grande em relação às crianças que são adotadas, como se elas não tivessem condições de aprender, mas elas têm, elas só precisam de bons professores, né? E o que a gente percebe é que as famílias têm uma queixa muito grande depois da adoção, né, Roberta, que é a falta de apoio psicológico, a falta de apoio das políticas públicas, depois de concretizada a adoção. E muitas vezes é o grupo de apoio que vai fazer esse papel, que é onde eles se encontram e recebem esse apoio. Mas é um outro aspecto que a gente precisa fortalecer e cuidar realmente para que essas famílias tenham um sucesso maior. É ampliar essa rede de apoio para que ela possa ter, né, essa condição de se desenvolver afetivamente. Nas pesquisas também a gente mostra o quanto é importante os pais interagirem com seus filhos, que os momentos do brincar são os mais importantes. É onde a relação se torna complexa, é onde no brincar o filho se frustra, ele demonstra raiva, fica triste porque perdeu num jogo, entre os irmãos há conflitos e os pais podem mediar. É um grande aprendizado, tanto para os pais quanto para as crianças, e um momento de fortalecimento de vínculo. Então, é mais ou menos por aí que a gente precisa pensar nessa questão afetiva e emocional. Miele e Roberta, muito obrigada por terem colaborado conosco nesse episódio e durante toda a confecção desse trabalho com a expertise, conhecimento e lindas histórias de vocês.
as portas sempre estarão abertas para retornarem. Esse é mais um episódio do Projeto Vozes, coordenado pelos professores Felipe da Horto, Lara Rosado, Valmir Matiasi e William de Oliveira. Esse e outros episódios do Videocast Vozes você pode acompanhar pelo canal da TV Faesa no YouTube e no site lacosfaesa.com.br. Muito obrigada e até a próxima!